Essa aqui é a parte do código que vai lidar com a leitura do arquivo. O arquivo ele vai vir mais ou menos nesse formato, que vai indicar a esquina com incêndio e o número de esquinas. E aqui nós temos todo o nosso grafo, essencialmente, com as esquinas em si e para onde que elas vão e o custo de uma para outra. E como que isso é feito? Bem, no caso da esquina, tem essa função que retorna qual esquina está com incêndio ou o número de esquinas. Eu posso escolher entre um e outro baseado nesse parâmetro opção. Se nesse caso a opção for N, aí vai me retornar o número de esquinas, que nesse caso vai ser a segunda linha. Então ele vai dar 2 fgets e me retornar esse resultado. Eu vou usar esse buffer aqui, que é um buffer de 10, que é o que vai armazenar cada linha do meu arquivo. Aliás, é um meio exagero do buffer de 10, mas é só para armazenar mesmo. E se a opção for I, aí ele vai me retornar apenas a primeira linha do arquivo, que é a esquina que está com o incêndio. Aí abaixo nós temos a função que retorna o mapa das minhas esquinas. Bem, todo grafo ele pode ser representado como uma matriz de adjacentes. Isso é, em que cada adjacente representa uma esquina, as colunas e as linhas, e onde elas se encontram representaria o custo de ir de uma para outra. Então é isso que eu vou montar a partir dessa função. Ela vai me retornar uma matriz de inteiros, em que eu vou analisar, primeiro passo, dou 3 fgets, porque as duas primeiras linhas não me interessam, é só a partir daqui que eu vou começar a ler até chegar no zero. Por isso que tem esse loop de while, que vai ir enquanto não for zero o valor. E eu vou gerar a minha matriz, vai ser uma matriz gerada dinamicamente, porque o valor vai variar, então eu uso uma lock, eu inicializo ela inteira com zeros. O zero essencialmente indica que não é possível ir de uma esquina para outra, não existe um caminho possível. E aí eu vou lendo, aí conforme eu vejo que existe uma conexão entre uma esquina e outra, eu atualizo esse valor dentro da minha matriz. Em relação ao algoritmo do menor caminho propriamente dito, a gente tentou se até ao máximo ao pseudocódigo fornecido no enunciado, com algumas alterações pequenas, quase que inevitáveis. Então, é uma função que recebe o mapa, né, a matriz adjacente das esquinas, a quantidade de esquinas, e vai atualizar esses dois vetores, tempos e rota. Então, começar aqui, na verdade, com as duas funções auxiliares. Esse está vazio, verifica se o vetor de esquinas está realmente vazio, e vazio aqui representado, como a gente não pode remover o mandamento desse vetor estático, o vetor é inicializado com valores 1, e quando uma esquina é retirada do vetor, esse valor é atualizado para 0. A gente tem também essa função índice menor valor em t, que vai retornar, como o próprio nome diz, o índice do menor valor que está no vetor de tempos. E existe uma verificação a mais aqui nessa função que verifica não só se é realmente o menor valor, mas se a esquina identificada ainda está presente no vetor de esquinas. Agora, para a função principal, né, Dijkstra, a gente primeiro inicializa o vetor de esquinas, preenche ele com uns, né, como eu tinha falado, e a gente preenche também o vetor de tempos com esse int, mas que é o maior valor de int permitido nessa arquitetura, é uma constante que está definida aqui em limits, que a gente está, na verdade, querendo indicar que as distâncias iniciais são infinitas, né? É o infinito aqui do pseudocódigo. Aqui a gente entra no loop principal da função, que está, na verdade, sempre em busca dessa primeira linha aqui, do V, então, da esquina com o menor custo no vetor T. Ou seja, e aqui está o cerne da nossa estratégia gulosa. A gente sempre vai selecionar a esquina mais próxima da que a gente está no momento, independente dessa ser ou não a melhor estratégia global. O negócio de Dijkstra é que ele não para quando ele chega no destino, né? Então a gente vai, eventualmente, é possível usar essa estratégia gulosa para garantir, sim, uma solução que é sempre ótima mais para frente. Então aqui é essencialmente o nosso, no caso base, a gente, se V for menos 1, quer dizer que não existem mais índices acessíveis, mais esquinas acessíveis da nossa atual, e a gente saiu do nosso loop. E aqui a gente tem a lógica para determinar, a partir da esquina mais próxima, qual que é, de fato, a rota ideal, né? Então, a gente vai explorar, essencialmente, todos os vizinhos da nossa esquina, né? Essa é a ideia, que a gente percorre a linha V do mapa, então a gente tem, para cada linha, cada coluna representa o custo para cada uma dessas outras esquinas. E aqui a gente basicamente analisa se essa esquina pode ou não ser acessada a partir da linha que a gente está, ou da esquina que a gente está, e se for possível, a gente atualiza tanto o vetor de tempos com o menor possível, quanto a rota. E aqui isso não existe no pseudocódigo, né? Esse era um dos desafios do projeto, mas essa rota precisa depois ser lida ou recursivamente ou iterativamente, mas com bastante lógica por trás, porque a rota vai armazenar para cada esquina a esquina anterior no caminho mais curto. A última coisa interessante ou curiosa sobre esse algoritmo é notável que a gente não passa aqui como parâmetro a esquina em que está ocorrendo o incêndio. E isso é porque essa função, até porque Dijkstra tem uma estratégia gulosa que chega assim no resultado garantidamente ótimo, vai calcular a menor distância da esquina inicial para todas as esquinas. Então a gente só vai usar realmente a esquina com incêndio na hora de acessar esses vetores populados já e determinar realmente qual que é o tempo mínimo e qual que é a rota ótima para chegar de I a J. Bom, então, depois aí da entrada de arquivo e também da implementação do algoritmo, a gente tem aí finalmente a geração do arquivo de saída. Então, o que acontece aqui é basicamente que os resultados são salvos em um arquivo aí, a txt, contendo aí a rota calculada e o tempo, né? Então, a primeira função que ela faz aqui, ela abre um arquivo
de saída e o nome desse arquivo é passado pelo parâmetro. E aí, caso se não puder ser aberto, ele dá um aviso e a função é encerrada. Depois disso, ela começa a processar a rota. Então, a gente usa aí um vetor rota que contém as informações sobre como voltar do destino até a origem. A função ela segue o caminho inverso no vetor, começando pelo destino final e armazenando cada ponto em outro vetor chamado caminho. No final do processo, o percurso aí ele é completado e está no formato correto. Em seguida aí a função escreve a rota no arquivo. Ela começa pelo destino e vai escrevendo os pontos no caminho, assim como pode ser visto quando a gente gera o resultado no menu do programa. Depois de escrever a rota, né, ela adiciona aí a função do tempo total, que foi calculado e também passado como parâmetro. E aí, depois, de uma forma estruturada, ele vai lá e escreve o arquivo e depois fecha. E aí nós temos finalmente aí, já no diretório do programa, o arquivo da saída. E para finalizar, vou apresentar aqui a execução do código, que eu compilei como caminho. Primeiro eu gero o mapa, ele vai ler o meu arquivo de entrada e gerar uma matriz a partir dele. Beleza, gerou. Aí se quiser pode imprimir para ver como ela ficou. Ficou com esse perfil aqui. Aí eu coloco para resolver, clicando na opção 3, que ele já me indica aqui a rota e o tempo. E eu posso imprimir isso na forma de um arquivo de saída. Se eu selecionar a opção 4. Resultado salvo no arquivo saída.txt. A gente confere aqui. Beleza, é essencialmente o mesmo que saiu aqui no terminal. Aí eu clico usar para sair do programa. E é isso. Muito obrigado por terem assistido.